Você tem que orar e jejuar, minha irmã, mas tem outras questões a nível de relacionamento. Ó, na dimensão interpessoal e na dimensão emocional, você tem que se ajustar junto com a espiritual e também comportamental. Vamos lá? Ótima tarde a todas as amigas e irmãs que estão entrando. A paz do Senhor Jesus a Paz, todas. gente. Boa tarde. E a Sil, ela coloca assim: acho que as pessoas que agem assim têm pouco contato com a palavra de Deus. Não porque temos nos sentir, não porque nos sentimos tão incomodados e passamos tanto tempo tentando mudar que não temos mais vontade de julgar. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou ler de novo aqui. Acho que as pessoas que agem assim têm pouco contato com a palavra de Deus, né? Que se esfriam, se desviam por conta do ser humano. Porque quando nos sentimos tão incomodados e passamos tanto tempo tentando mudar, que não temos mais vontade de julgar. Isso, exatamente. Agora entendi. O que a Sil colocou? Que as pessoas que se afastam por conta de pastor ou outras pessoas, é porque elas não têm ali muito contato com a palavra de Deus. E assim, porque se você tem esse contato, você se sente tão incomodado que você não tem tempo de julgar as outras pessoas, porque tem muita coisa mudando em você. Acredito que seja isso, né, Sil? Legal isso que ela falou. Muito bom. Só que, Sil, a gente tem outro detalhe. Existem pessoas que têm contato com a palavra de Deus, isso daí eu conheço, só que tem traumas emocionais que atrapalham ela a ter uma vida plena com Deus e se esfriam na presença de Deus. Olha só, vou dar aqui um exemplo. Vamos pensar aqui uma pessoa que de repente foi abandonada pela mãe e pelo pai, viveu em um abrigo. Se essa pessoa, vamos pensar que o pastor ali cuida, mas o pastor, concorda comigo, gente? Quem é pastora, pastor, tem muitas coisas para fazer, tem muitas pessoas para cuidar. E geralmente pessoas que sofrem abandono na infância, elas querem sempre ser olhadas por todo mundo, porque é como se elas fossem ainda um bebezinhos a nível psíquico. Por isso tem que trabalhar esse trauma. Enfim, aí como é que elas vão para a vida? Achando que o pastor, elas vinculam a imagem da mãe e do pai que não tiveram naquele pastor e gruda. E o pastor tem que dar essa atenção. E quando não dá, a pessoa se esfria na fé, acreditando que não é amada e que nem Deus a ama. Ou seja, ela pode... Tem pessoas que têm muito contato com a Bíblia, mas por questões emocionais não resolvidas, misturam demais com a vida, né, ali no relacionamento interpessoal com outras pessoas e até no relacionamento com Deus. Então, temos que ler a Bíblia, gente, mas assim, alimentarmos, comermos da palavra de Deus. Só que você também tem que ressignificar as suas histórias, o seu passado. Porque se você não tiver o seu passado resolvido, fechado, olha, resolvido, não é assim, ó, virei a página e acabou, não, é resolvido. Aí você vai ter muita trava e dificuldade no relacionamento com outras pessoas. Eu conheci um irmão, eu vou trazer um exemplo prático aqui disso que você falou. Sim. Conheci um irmão que ele era muito ativo na igreja. E ele era de uma igreja muito tradicional, uma igreja em que se estudava muito a Bíblia. Conforme o tempo foi passando, ele foi se envolvendo, começou a servir, enfim. E aí ele falou para mim que ele começou a se decepcionar com muitas pessoas. Ele começou a se frustrar com muitos membros da igreja dele, com muitos irmãos. E aí ele mudou de igreja. E aí, conforme ele mudou de igreja, ele ficou receoso e novamente, apesar de ficar receoso, ele começou a se envolver novamente. Ele falou para mim, cara, me frustrei de novo, porque comecei a ver muita coisa errada. E aí o que ele concluiu? Ele falou assim, quer saber? Eu já vi tanta coisa errada na igreja que eu nem me envolvo mais. Eu só vou, assisto os cultos e nem participo de mais nada. Hoje eu fico lá esquentando o banco, eu não quero mais saber de nada. E, né, como nós somos analistas corporais também, a gente também consegue identificar no corpo da pessoa alguns traumas que ela vivenciou lá na infância. E é justamente o trauma vivido lá na infância que é o que a gente chama de trauma da rejeição. É a ferida da rejeição. Que é aquela ferida que o bebezinho sofre no útero, né? No mundo intrauterino, no útero. E é justamente esse bebê, ele tende, né, quando cresce, torna um adulto, ele tende a se afastar. Não tem dificuldade de construir vínculos. Isso, ou seja, olha só, justamente o trauma vivenciado lá no mundo intrauterino o levou, né, pelas experiências que ele vivenciou ali já no corpo de Cristo, que não vou me envolver mais porque eu vi muita coisa errada. Então, assim, ele concluiu que não vai se envolver mais por causa das coisas erradas. Nesse seu exemplo que você trouxe, o ver coisas erradas, porque o trauma é diferente, a tendência não é ele se afastar.
como esse meu amigo, né? Ele está na igreja, só que ele não se envolve. Tem muitos que, por ver coisas erradas, já sai da igreja. Tem outros que, ao ver coisas erradas, já julga, já critica, já vai lá e já quer dar uma lição de moral. Olha só, cada um. Tem outros que vê coisas erradas e, por causa do trauma, vai lá e quer ajudar. Não, vamos, eu vou te carregar. Você não vai mais fazer coisa errada. Por quê? Porque eu tô com você. Então, veja, o fazer coisas erradas é a mesma situação. Mas dependendo dos traumas que eu vivi lá na infância, ou eu vou me afastar, ou eu vou me desviar, ou eu vou julgar, ou eu vou tender a carregar o outro, ou eu vou tentar manipular, tentar convencer o outro de que ele está errado e tentar colocá-lo no caminho certo. Veja, tem muitas formas. Então, assim, gente, não é simples assim, ó. Não é que não teve uma vida com Deus. Toda a minha história de vida, toda a minha visão de mundo vai impactar nas minhas decisões mediante uma situação. Exatamente. Olha, a Sil colocou assim, ó, exatamente isso. Entendo perfeitamente. Vivo lutando contra isso. Não grudo gruda em em ninguém. Isso. Porque meu mecanismo de defesa é afastar. Inclusive, afasto de Deus por vergonha. Olha agora, só. porque eu trouxe um exemplo de um trauma. Esse trauma, aí é um trauma, tá bom, Sil? Em que fase que ocorre esse trauma? Para você ter esse mecanismo de defesa. Perfeito, é bem isso mesmo. É uma defesa para não acessar uma dor. Isso. Esse mecanismo de defesa lá no mundo intrauterino que o Vini está trazendo. Que acabei de falar. É a criança que sofre a ferida da rejeição. Provavelmente teve alguma questão lá na gestação, na sua gestação. Então, vamos lá. Ou a mãe não te planejou, ou a mãe teve conflitos internos, como eu vou ser mãe, eu não sei ser mãe, o que vai ser de mim? Ou teve uma gravidez indesejada. Porque tem vezes que a gravidez vem no susto, mas a mãe dá conta. Mas tem vezes que não quer de jeito nenhum, uma gravidez na adolescência, no caso. Não quer e acaba acontecendo. Então, tem várias questões. Um trauma muito importante naquela gravidez que desestrutura essa mãe. Porque o bebezinho, quando ele está no útero da mãe, a primeira percepção de vida que ele tem é do útero, da própria mãe. O mundo para ele é a mãe. É aquele mundo que a mãe está sentindo. Então, o que a mãe está sentindo, que a mãe está retratando através, né, ali do cordão umbilical, através do útero, é que ele entende de mundo. O útero, provavelmente, a tua gestação foi aquele útero duro e muito frio. E como que a gente explica isso? Com a ciência, porque quando a mãe está grávida e ela sofre algum estresse, ela vive uma gravidez com muito medo, ela tem a tendência, o corpo vai fazer o quê? Ele pega o sangue, a corrente, o fluxo sanguíneo e concentra mais nas pernas, tira o sangue do útero. Por isso que o útero fica duro e até frio para a criança, fica ruim ali. Isso. Por isso que a mãe tem que ficar tranquila na gravidez para aquele útero ficar gostosinho e não ter trauma ali. Todo mundo tem esse trauma. Só que pessoas assim, ó, que bom que você tenha um insight de consciência muito legal. Meu mecanismo de defesa é me afastar e me afasto de Deus por vergonha, é justamente isso. São pessoas que não conseguem, não lidam bem com pressões externas, pessoas que se desconectam, então elas não acessam as suas emoções, não grudam em ninguém, pelo contrário, são pessoas ausentes. E a tendência é se afastar. Tem esse, e tem um outro trauma também importante, que aí é aquelas pessoas que se culpam muito. Quando erram, se culpam demais. Aí eu não posso chegar na presença de Deus, porque olha a coisa de errado que eu fiz, eu tenho vergonha, Deus não vai aceitar, Deus não vai receber minha oração, pronto, aí não ora. Não é porque Deus não recebe oração, é porque também tem outro trauma, o trauma da culpa, da humilhação. Como eu pude? Aí esse trauma, já é um outro trauma, de 2 a 3 anos de idade, quando a criança não tem valorizado aquilo que tem em si. Amor, olha que interessante, ó, isso que nós estamos falando aqui, veja, não significa que a Sil não tenha uma vida com Deus. Muito pelo contrário. Não significa que a Sil não leia a Bíblia, não ore, não busque, não jejue, não é isso. Mas a forma com que ela aprendeu a se defender ao longo da vida dela, principalmente na infância, né, do zero, do mundo intrauterino até os 5 anos. Esse padrão de defesa que a ajudou a se defender é justamente o padrão que ela vai trazer para a vida adulta. Então veja, não é falta de comunhão, não é falta de espiritualidade, não é sem vergonhice, não é nada, não. Gente, a minha história fez com que eu crescesse e entendesse que a melhor forma de eu me defender é assim. Olha aqui, gente, veja só. Então, assim, nós temos uma tendência muito fácil de julgar o outro pela nossa visão de mundo. E é por isso que nós temos que exercer a compreensão, acolher a demanda do nosso irmão, da nossa irmã, e não simplesmente assim, não, isso aí não tem vida com Deus, não. Vou sair da igreja. Sabe por quê? Porque ser cristão é isso? Então,
O mundo está perdido. Falta vida pelo outro. E a gente não procura entender a história de vida do outro. Olha que coisa que a Sil trouxe para nós aqui agora. Então, assim, ó, ela trouxe realmente uma realidade. E aí, quem está de fora fala assim, ah, Sil, mas você se afasta de Deus, você não tem vida com Deus, não. Você não é crente, não. Só que nem sabe o que ela passou, os traumas que ela vivenciou, e que essa foi a melhor forma que ela encontrou de se defender. E por ter esse filtro de mundo, por olhar o mundo através desse óculos de defesa que ela tem, é óbvio, traumática, é óbvio que ela vai trazer esse padrão para o relacionamento com Deus. E Deus é tão maravilhoso que Deus nos aceita como nós somos, gente. Com trauma, com tudo. Com trauma, com tudo. E se nós aceitarmos Cristo Jesus com trauma, às vezes foi abusado na infância, às vezes foi um filho indesejado, às vezes se desviou, às vezes sofreu pra caramba, viveu em lar adotivo, os pais faleceram pequeno, a gente passa por uma vida toda de sofrimento e a gente e nós aprendemos a nos defender diante desse sofrimento, para sobreviver. Aí nós crescemos e aceitamos Jesus, Jesus nos aceita assim mesmo, cara. Só que aí tem um detalhe. As tuas emoções você vai ter que trabalhar. Só que, bom, amor, não significa que você não vai precisar trabalhar as emoções. Vai precisar trabalhar. Porque Deus não vai colocar a mão aqui assim, ó, e tirar. Deixa eu tirar aqui, ó, a dor do abuso, tirei a dor da rejeição, tirei a dor da humilhação, tirei a dor da manipulação, tirei a dor de não sei o quê. Não, 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 não. O amadurecimento é nós aprendermos a lidar com este sofrimento. E esse amadurecimento